lava na Ilha do Fogo. O vulcão adormecido há 44 anos acordou esta madrugada. O metro vai passar o rio. Daqui a 4 anos, o metropolitano chega à margem sul. Lei e ordem na costa alentejana. Planos de ordenamento dão frutos. Ninguém constrói em zona protegida. PCP quer mais segurança no bairro de Chelas. Sem esquadra de polícia, a criminalidade aumenta todos os dias. Antes e depois do futebol, as tribos dos estádios voltam a envergonhar o país. Boa noite. Há quase 24 horas que o vulcão da Ilha do Fogo, em Cabo Verde, está em atividade. A erupção deu-se por volta das 10 da noite de ontem e foi antecedida por um sismo que atingiu o grau 5 na escala de Richter. Já foram evacuadas cerca de 1.300 pessoas. Eram os habitantes mais próximos do cume. Um inferno de fogo que a população da ilha não sentia há 44 anos. Havia até quem pensasse que o vulcão nem sequer estava em atividade, mas entrou em erupção ontem às 10 da noite. Inicialmente disseram que eram 3 focos, mas hoje de manhã, estivemos lá desde as 11 até agora às 11 à 1h30, nós verificamos a existência de 7 focos emissores. 4 numa direção, todos eles na encosta do vulcão, e 3 outros já na base da caldeira, portanto na caldeira na base do vulcão. Chama e lava e um barulho ensurdecedor que provocaram o pânico entre a população, sobretudo nos cerca de 1.300 habitantes de Chã das Caldeiras, uma localidade demasiado próxima do pico. Ao contrário do que já aconteceu com a população de outras localidades, os habitantes da Chã continuam sem poder voltar às suas casas. Passadas 19 horas, as chamas e o fumo ainda podem ser vistas de toda a ilha. O fumo está agora mais ou menos a cerca de 5 km, o fumo. Mas o material explosivo, à volta talvez de 500 metros acima. Quem vive na Ilha do Fogo sabe que deve estar preparado para situações como a de hoje. O nome da ilha deriva exatamente da atividade vulcânica, que é considerada intensa. Mesmo assim, a última grande erupção foi em 1951. Estas imagens foram feitas há 44 anos por Orlando Ribeiro, um geólogo português que já tinha estado no fogo a estudar a atividade vulcânica. Mal soube da erupção, pôs-se a caminho e ainda chegou a tempo de filmar o vulcão em atividade. Foi a maior erupção de que há memória na ilha. O fogo e a cinza começaram a sair da cratera de madrugada e durante 3 dias ninguém conseguiu ver o sol. Não houve feridos graves, mas em Chã de Caldeiras quase todas as casas ficaram destruídas. A população teve de fugir por caminhos íngremes porque a estrada estava cortada. Foi um susto para agentes do fogo, mas 2 semanas depois já estavam a reconstruir a aldeia casa a casa, sobre a lava ainda morna. Tenho no Jornal da Noite o geólogo António Serralheiro, que já há muito se dedica a estudar o vulcanismo em Cabo Verde. Sr. Professor, muito boa noite. Em primeiro, conhece este vulcão da Ilha do Fogo? Eu conheço a Ilha do Fogo já há alguns anos, embora não tenha trabalhado lá com a profundidade e a persistência que trabalhei em outras ilhas. Mas perante as informações que tem, enfim, infelizmente ainda não conseguimos colocar em Portugal as imagens desta erupção de hoje, mas perante as informações de que dispõe, como é que classificaria esta erupção vulcânica? Geologicamente podemos dizer que é uma erupção normal, é uma erupção habitual no vulcanismo da Ilha do Fogo. Por aquilo que eu conheço e pela descrição que tem sido dada e que já ouvi na rádio, parece-me uma erupção normal. De resto, estive a ouvir agora aqui o meu colega Mota Gomes e a descrição que ele deu é perfeitamente compatível com aquilo que eu observei lá. Eu não sei se é possível fazer este tipo de análise, mas classificaria, por exemplo, esta erupção de muito violenta, pouco violenta ou muito intensa? Ou... A violência é relativa. Para as pessoas é sempre máxima, porque a lava sai a uma temperatura superior a 900 graus, ou à volta disso, vai depender muito das circunstâncias, e sai sempre por uma ação explosiva. São aqueles jactos que atiram
os fragmentos, enfim, pulveriza a lava, aquilo que se chamam os piroclastos, e com certeza que é sempre violento. Mas, do ponto de vista geológico, não é assim de uma violência tão grande como isso. Portanto, mas apesar de considerar normal, isso significa que esta erupção era previsível, por exemplo, que alguém podia ter previsto? Bom, nós em geologia nunca dizemos que um vulcão está morto, está adormecido. É previsível do ponto de vista geológico, geologicamente, porém a sua previsão só pode ser feita se existir uma vigilância que é feita por sismógrafos e tem que ser interpretada por especialistas, que poderá, e certamente, muitas vezes isso é possível, já sucede na Islândia, sucede no Etna, e que se pode prever quase o dia, ou muitas vezes até o dia da erupção. Há sempre alguma atividade sísmica antes da entrada em atividade de um vulcão? Exatamente. A subida do magma na crosta provoca pequenos sismos, aquilo que se chama o tremor vulcânico, e que são só perceptíveis pelos instrumentos que há pouco referi. Porém, quando está próximo de uma erupção, essa subida de magma pode ser muito mais violenta e dar explosões e provocar sismo como este, que foi já sentido pelas pessoas, e pode inclusivamente até provocar uma ruptura, portanto, haver até movimentos de terras provocado por esse sismo, porque acaba por ser violento. Professor, eu quero continuar a ouvi-lo, mas acabo de receber a indicação de que acabamos de conseguir um contacto telefónico com um delegado de saúde do Hospital de São Filipe, exatamente na Ilha do Fogo, em Cabo Verde. Ele está em direto para o Jornal da Noite nesta altura. Bernardino Sanches, muito boa noite. Boa noite. Há feridos desta erupção do vulcão? Durante a madrugada apareceram cerca de 6 feridos no hospital. 4 ligeiros que tiveram alta imediata e 2 estão internados. Mas estes feridos resultaram de pessoas em fuga durante a erupção vulcânica, como ocorreu durante a noite. A zona é muito montanhosa, houve algumas pessoas que caíram então e fizeram algum traumatismo. Sim. Essas pessoas são os habitantes de Chã das Caldeiras, suponho? Não, não são de Chã das Caldeiras, são de proximidades, das proximidades de Chã das Caldeiras. Da população de Chã das Caldeiras, que eu saiba, dirigiram-se para a zona montanhosa de Montevelha, onde estão neste momento, e não há indicação que tenha havido qualquer acidente ou qualquer, portanto, ferimentos. Bernardino Sanches, como é que classificaria a situação neste momento aí na Ilha do Fogo? Bom, eu estou aqui na cidade de São Filipe e não saí para fora da cidade. A quantos quilómetros é que fica a cidade de São Filipe do vulcão? Fica a cerca de 30 quilómetros. Só que o acesso é bastante difícil porque a cidade de São Filipe está num nível quase a nível do mar e a erupção vulcânica deu-se a cerca de 2.000 metros de altitude. Não é visível a atividade do vulcão a partir daí de São Filipe? É bem visível, todo mundo aqui da cidade consegue ver. E ela mantém-se? De dia como de noite. Sim? Essa atividade mantém-se ainda neste momento? Mantém-se, parece até com tendência a aumentar-se. Bernardino Sanches, agradeço-lhe o facto de ter estado em direto para o Jornal da Noite da SIC. São as últimas informações recolhidas a partir deste telefonema, já que os contactos com o arquipélago de Cabo Verde têm sido difíceis ao longo de todo o dia. As comunicações telefónicas estiveram bastante congestionadas ao longo de todo o dia. Recebemos também as informações de que vários membros do governo cabo-verdiano se deslocaram ao fim da tarde para esta ilha, para apurar no local que medidas haveria a tomar para fazer face a esta erupção vulcânica que, pelos vistos, continua. Sr. Professor, é perfeitamente normal que esta indicação que foi dada por este delegado de saúde que ouvimos
testemunhos, que enfim será certamente um leigo do ponto de vista geológico ou vulcanológico. É normal que seja assim, que a intensidade do vulcão esteja a aumentar 24 horas depois? Sim, não há qualquer impedimento a esse respeito e não há possibilidade de saber se vai aumentar ou vai decrescer, vai durar muito ou pouco tempo. A única coisa só que há a fazer é vigiando, verificando. Evidentemente que no local a gente pode saber se a atividade está a aumentar ou não. Vê-se pela observação visível. Ou então, se tivermos a tal instrumentação sísmica que eu referi, que não existe nesta Ilha do Fogo. Não existe todo no arquipélago. Não, quer dizer, existe no arquipélago, mas não vocacionada para este estudo. E então, evidente que não se pode observar essa ascensão do magma, enfim, com os tremores que provoca. Uma erupção como estas terá reflexos, é uma pergunta também de leigo, terá reflexos noutros locais de atividade vulcânica? Que sejam separados daquela região? Não, aqui são fenómenos isolados, não têm que ver, até na própria ilha, há outros, muitíssimos vestígios de outros vulcões. E quando se quer chamar vulcão aos pequenos cones adventícios, porque a própria ilha é um grande vulcão, é um vulcão com quase 7 km de altura, porque vem do fundo do mar. Tem quase 3 acima da água e tem mais 4 para baixo. Esse é que é um grande vulcão. Os outros são pequenos cones comparado com esse grande vulcão. Pequenas chaminés? Não, a chaminé faz parte do pequeno cone. Professor António Serralheira, agradeço-lhe ter dado estas explicações aqui no Jornal da Noite. Eu aproveito para fazer também uma correção. As imagens que vimos há pouco, feitas em 1951, no último grande sismo, no grande erupção, deste vulcão da Ilha do Fogo, em 1951, essas imagens foram feitas por Orlando Ribeiro, um geógrafo e não um geólogo, como por lapso tínhamos referenciado antes. Em Portugal, a zona de maior atividade vulcânica é o arquipélago dos Açores. A maioria dos seus habitantes vive à sombra de vulcões semi-adormecidos e ninguém pode garantir que um dia não entrem em atividade. A última grande erupção foi na Ilha do Faial há 38 anos. Foi a 27 de setembro de 1957. Primeiro vieram os abalos sísmicos, mais de 200 em 10 dias. Só depois a terra começou a cuspir fogo. Ou antes, o mar, uma erupção submarina a cerca de 1 km da ponta oeste da ilha, perto do ilhéu dos Capelinhos. As erupções duraram cerca de 1 ano e no Faial ninguém esquecerá o mês de maio de 58. Durante 2 dias, a chuva de cinzas e de lava foi acompanhada por 450 violentos tremores de terra. Centenas de casas ficaram destruídas e mais de 2.000 pessoas desalojadas. Na aldeia do Norte Pequeno, nem uma casa ficou habitável. Em outubro, o vulcão dos Capelinhos acalmou, mas muito tempo depois ainda houve quem visse clarões incandescentes no mar. O Faial nunca mais foi o mesmo. O vulcão que nasceu do mar ainda lá está e, por sua causa, a ilha viu a sua área aumentada em centenas de metros quadrados. Torre Alta recebe 250 mil contos do governo. Os salários estão garantidos, já a seguir neste jornal. A cidade de Guimarães viveu ontem uma das noites mais longas. Adeptos do Vitória e do Futebol Clube do Porto envolveram-se em confrontos violentos que acabaram com um número indeterminado de feridos, incluindo vários polícias. Os incidentes começaram dentro do estádio, ainda antes do jogo, quando a claque do Porto derrubou a vedação e atacou os adeptos do Guimarães com paus e pedras. No fim do jogo, a violência recomeçou fora do estádio, deixando um rastro de destruição. Foi a noite longa da pedrada, um jogo em que o Porto ganhou a Vitória de Guimarães por 1-0, mas os adeptos azuis e brancos perderam muitos pontos no campeonato do bom comportamento. À chegada a Guimarães, alguns elementos da claque das Antas já não se pouparam nos distúrbios. Resultado, carros com vidros partidos, montras destruídas e agressões a quem passava. Eu vinha a chegar aqui assim e vi isto, olha, vinha com o carro ao para trás, deram-me o cabo aí da coisa, deram-me uma apagada aqui no braço, estalou, está partido. Serem ao futebol? Não, ia ao futebol, estava a chegar com a minha família, estava a chegar com a minha mulher. Deram uma pancada com o quê? Com um pau. Viu quem era? Não, com o calhau? Não, foi uma pedra grande, foi ali no vidro. Não viu quem lhe bateu? Isso foram os gajos, depois que vinham todos a correr para aí fora e coisa assim, eu quando me deram com a pedra saí fora da porta, eu me veio com um pau, pronto, vieram para aqui, em cima das caminhonetes de Pesadilho, 30 pessoas em cima de cada caminhonete de Pesadilho,
e vieram para aqui, chegaram aqui e começaram logo a soltar as pessoas todas que estavam aqui a ver a claque. Antes do jogo começar, já as claques andavam em batalha campal no relevado. Faltou polícia, dizem, para meter tanta gente na ordem. Há falta de polícia e os adeptos do Porto rebentaram com a vedação e foram para dentro do relevado, portanto, provocar a massa assentiva do Vitória. E a massa assentiva Vitória teve que os pôr no sítio e depois a polícia é que veio. Os dirigentes do Guimaranense acusam a claque portista de se ter recusado a pagar o bilhete. Depois foi tudo à frente, destruíram o gradeamento e palavra puxa palavra, aí vai pedra. Ninguém nos conteve. O árbitro iniciou o jogo com 15 minutos de atraso e já havia algumas dezenas de feridos. 13 deles já não viram o jogo e entraram na urgência do hospital com cabeças partidas e pouco mais. Para o final, a claque do Guimarães guardou o resto de festa. Andou tudo em passo de corrida à frente. Nem mesmo a equipe de reportagem da SIC escapou. Fecha a câmara, olha o que fecha a câmara. Fecha a câmara, fecha a câmara. Fecha a câmara. Deixa o gajo, aqui no filme! Foi assim durante várias horas depois do jogo. Uma chuva de pedras e correrias. A polícia, para evitar o pior, isolou a claque portista dentro do relevado, à espera de melhores horas. Mesmo assim, continuaram as provocações. Devido às obras no estádio, não faltaram pedras lá dentro. Mais um alerta para os dirigentes e mais um episódio a denegrir o futebol português. Já durante a tarde foram libertados os 2 detidos na sequência destes incidentes de ontem à noite. Ficam a aguardar a instrução preparatória do processo. Soube-se também que um dos polícias envolvidos nos confrontos da noite de ontem faleceu hoje de manhã. Aparentemente, este polícia de 39 anos não tinha ficado ferido nos incidentes. O hospital de Guimarães, onde ele chegou já sem vida, esta manhã, disse que o polícia deu entrada no serviço de urgência com uma paragem cardiorrespiratória. Numa das zonas mais degradadas de Lisboa, Chelas, a criminalidade aumentou no ano passado 34%. É um aumento significativo, tanto mais que é conhecido o aumento médio de 12% em todo o território nacional. Hoje o PCP visitou o bairro e atribuiu uma parte da culpa à redução de efetivos policiais. Já teve uma esquadra da PSP à antiga. Agora só tem um posto de atendimento para 30 mil pessoas. Muitas habitam em Chelas, onde a criminalidade aumentou bastante mais que os 12% de média no país. Aqui no caso concreto, a criminalidade aumentou 34%, mas aqui havia uma esquadra que tinha 55 guardas, 8 subchefes e um comandante, e deixou de haver, passou a haver um simples posto. Enquanto nós tínhamos uma esquadra ali, Chelas, boa no fundo, e tínhamos outra aqui embaixo no posto de Bispo, acho que tínhamos uma certa proteção mais rápida. Enquanto que aqui, chegam aqui a vir até polícias e até são agredidos. Se manda para aqui um... A polícia reage devagar, é isso? Reage devagar e talvez seja em número insuficiente. A visita sumária que o PCP tem um colóquio sobre segurança logo a seguir reforça a convicção comunista. Falta polícia, logo há mais criminalidade. Enquanto cá esteve a relota, a coisa mais ou menos esteve assim um bocadinho. Houve aqui alguma presença de polícia? Sim, a coisa mais ou menos, a coisa nessa altura. O que significa que a presença de polícia... Sim, teve influência de que maneira. Agora, depois dele sair, felizmente ainda não houve nada de anormal cá. O PCP diz que sempre se preocupou com a insegurança e que não vai em modas. Só que em Chelas, com as torres de Tomás Taveira já bem longe de qualquer modelo urbanístico, a criminalidade não é a única preocupação. Mas quer dizer, é resolver só os problemas, quer dizer, das vidas de lojas e coisas... Não, então foi só falar com as pessoas que vivem nos inquilinos que moram aqui também no mas é isso, estamos o problema da segurança. O problema da segurança diz respeito a vocês todos, todas as pessoas que vivem aqui, que são assaltadas, que são... digamos que é posta em causa a sua tranquilidade. E, portanto, isso é um problema sério. Além dos outros problemas que vocês aqui têm, de higiene urbana, da solidez dos prédios, das infiltrações... Acha que isto é muito... Olha, eu filmo aquilo ali, acha que isto é lindo ali, no bairro deste. Mas a razão desta iniciativa é exatamente essa. Não me interessa a mim do Jorge Sampaio, interessa-me quem é o presidente da junta daqui do bairro, me interessa a mim do Jorge Sampaio. Isto não tem nada a ver com o Jorge Sampaio.
O PCP argumenta e a caravana passa, com o dever cumprido e 2 projetos de lei na mão para apresentar no recato do Parlamento. O metropolitano vai estender-se para a margem sul do Tejo. A ligação deverá estar pronta dentro de 4 anos, para servir os concelhos de Almada, Barreiro, Seixal e Moita. As obras começam em 1997. Numa primeira fase, o metro ligará o Barreiro à costa da Caparica. Este primeiro troço terá 38 estações e vai custar cerca de 60 milhões de contos, financiados maioritariamente por fundos comunitários. Só numa segunda fase, o metro chegará à Moita. Um grupo ambientalista, o GIOTA, fez um levantamento do estado da costa portuguesa e encontrou objetos de espantar. Nem tudo está bem, mas para o Governo, o Algarve e o litoral alentejano têm razões para se sentirem aliviados, agora que estão em vigor os planos regionais de ordenamento do território. Em um ano entraram 1.198 projetos de construção. Apenas 22 se destinavam ao litoral alentejano. Tudo o resto respeitava ao Algarve. Em setembro do ano passado, 78 tinham sido rejeitados por incompatibilidade com os planos regionais de ordenamento do território. O secretário de Estado fez as contas em relação ao Algarve. Se todas as licenças apresentadas tivessem passado, isso importaria a construção de 4.000 novos edifícios, o que ocuparia uma área de cerca de 800 hectares. Imaginem-se 800 estádios de futebol. Garante o secretário de Estado que a nova legislação permitiu poupar mais de 300 hectares de reserva ecológica nacional. Os planos regionais de ordenamento do território, sobretudo para as zonas do litoral, da nossa perspectiva, se calhar deveriam ter sido feitos 20 anos antes. E, portanto, muita coisa, portanto, se consegue corrigir, mas, como eu costumo dizer, a forma mais irrecuperável de poluição, se quisermos utilizar o termo de poluição, se calhar é a poluição urbanística. Portanto, o que lá está construído, lá está. A pressão urbanística, o aumento da erosão marítima, as principais ameaças da nossa orla costeira. O projeto Coast Watch Europe deitou mãos à obra e foi à procura em 22 países europeus dos problemas que afetam a faixa litoral. Curiosamente, ponto comum é a poluição das águas por matérias sanitárias. Paus de plástico, de cotonetes, preservativos, pensos higiênicos. Ou seja, isto leva-nos a uma reflexão, que é a seguinte: as pessoas têm de facto já um certo civismo. Não podemos dizer que o lixo que encontramos, os resíduos sólidos que encontramos nas nossas praias, tenham a sua proveniência seja apenas de pessoas que frequentam essas mesmas praias. Não. O que acontece é que, de facto, a ausência de tratamento de águas residuais através de hectares leva a que todos esses resíduos sejam devolvidos à terra. Os dados de 1994 ou a destruição irreversível da faixa costeira portuguesa. Alguém deu sumiço a documentos da Destra, uma empresa têxtil do Norte. Os trabalhadores estão em greve. Já a seguir, neste jornal. A Torre Alta tem futuro assegurado até ao fim do ano. Os ministros do Emprego e do Comércio assinaram hoje de manhã o despacho que permite ao Fundo de Turismo financiar a empresa em 250 mil contos. Ficam assim garantidos os contratos de verão e pagam-se 7 meses de salários em atraso a 440 trabalhadores. A Comissão de Trabalhadores recebeu a notícia durante a tarde e para já mostra satisfação. Nós, neste momento, necessitamos deste empréstimo para regularizar a tesouraria, pagar os salários e poder reforçar o quadro dos sazonais. Agora, as receitas que temos podem se cifrar em 2 milhões de pontos, desde que asseguradas as operações. E, portanto, vai até ao final do ano. Portanto, não temos problemas, não teremos problemas e, obviamente, se o problema da Torre Alta não estiver resolvido em termos da venda dos créditos, em que haja injeção de capital, pelo menos 2 milhões de contos dentro da empresa para aumentar o capital social da empresa, obviamente que iremos ter novamente problemas. A Comissão de Trabalhadores da Torre Alta, satisfeita com a injeção de 250 mil contos aprovada hoje pelo Governo, mas a situação definitiva da empresa está ainda longe de ficar resolvida. Uma empresa têxtil de Guimarães queixa-se do desaparecimento de documentos importantes e diz que alguém terá de ser responsabilizado. A empresa Dextra está a defrontar-se com uma contestação laboral que levou o corpo de intervenção à porta da fábrica na sexta-feira passada. Hoje, o coordenador da CGTP esteve no local e considerou ilegal essa atitude.
Aqui anda a coisa. Ao fim de 3 semanas de greve, o coordenador da CGTP foi até Guimarães apreciar o escândalo da Destra, nome dado por Carvalho da Silva, à descapitalização da empresa, às dívidas aos trabalhadores e à segurança social e, sobretudo, à presença da polícia. Isto é ilegal. Os trabalhadores, numa empresa em greve, os trabalhadores em greve, a polícia não pode estar aqui. Os polícias foram requisitados, não são eles os culpados. Não são eles os culpados, mas é culpado o governo, é culpado o governador civil ou é culpado o tribunal que tenha mandado para aqui isto. Ilegal e inconstitucional, diz a CGTP, com base em pareceres de juristas. Ao que a SIC apurou, o constitucionalista Jorge de Miranda foi um dos que levantou dúvidas quanto à presença da polícia de choque na Destra na passada sexta-feira. E o assunto também já seguiu para o provedor de justiça. Tal presença tem permitido que a administração retire da empresa documentos importantes, acusa Carvalho da Silva, não poupando o governador civil de Braga. Não tem outro nome, hipócrita. Porque o senhor governador civil tem em seu poder documentação que lhe prova mais do que suficiente de que esta empresa está descapitalizada, que tem tido comportamentos extremamente ilegais e que esta situação não é sustentável. Mas nós sabemos, inclusive, que o senhor governador civil até já disse em círculo, em roda de amigos, não é, que a empresa só tem um caminho, que é a falência. Aí, governador e sindicatos estão de acordo. Depois de amanhã, em novo plenário, os trabalhadores da Destra deverão aprovar uma proposta que aponte para a declaração de falência. Obviamente, ao contrário do que eu disse na introdução desta reportagem, que esse caso do desaparecimento de documentos importantes é a CGTP e não a administração da empresa Dextra. O leite português paga o IVA mais caro da Europa e, para a CAP, a Confederação dos Agricultores de Portugal, é um dos fatores essenciais para a pouca competitividade do país. Consequência inevitável, a CAP pediu hoje ao Governo que siga o exemplo de outros países europeus. Os produtores de leite continuam descontentes. Os protestos do ano passado não resultaram. Contra os preços baixos, as cotas leiteiras e a importação, o grito é baixar o IVA. Torna-se imperativa a harmonização da taxa do IVA com a dos restantes países comunitários. Existem neste momento diferenças da ordem dos 12% a 14%, visto que em Portugal temos uma taxa de 17% nestes produtos, sendo nos restantes países entre 3% a 5%, sem a qual o preço final ao consumidor continuará mais elevado por um lado e por outro o leite da produção nacional perderá cada vez mais competitividade face ao importado. Um perigo que vem de fora. Para a CAP, o leite de importação não faz bem à saúde. Se esse leite que é importado se chega cá a preços muito inferiores aos nossos, só pode ter uma razão. É o leite que esse país de origem não quer para comercializar nesse país. E isso é que só pode haver um controle e só pode ser defendido o produtor e o consumidor se o Estado português fiscalizar. Antes que o leite azede, os produtores pedem medidas e mais diálogo com o Governo. 2 anos depois das mortes do Aquapark, os parques aquáticos continuam sem a lei prometida pelo Governo e no Algarve já reabriram. Sabe-se que o que está em preparação é um pacote legislativo que transfere responsabilidades para as câmaras municipais, mas assim que já ouviu 2 autarcas descontentes. A pensar já na semana da Páscoa, que traz ao Algarve grande número de visitantes, os aquaparques abriram, mesmo sem legislação adequada. Nós abrimos porque estávamos munidos das licenças que são necessárias a abrir um estabelecimento desta natureza e porque tínhamos cumprido com todas as situações que estavam estipuladas dentro do relatório da inspeção que foi feita o ano passado, em abril. O Governo pretende passar a competência destas inspeções para as autarquias. Uma comissão composta por diversas entidades reúne desde o início do ano para elaborar uma nova regulamentação, mas os autarcas ficaram de fora. A Associação Nacional de Municípios não foi ouvida, os municípios per si não foram ouvidos e isto é mais um exemplo de que os municípios são confrontados com situações já definitivas. Para os responsáveis dos aquaparques, o mais importante são os meios técnicos de inspeção e não a entidade responsável. Os autarcas aceitam as competências, mas precisam de meios para responder a esses novos compromissos. Nós não temos condições, nem estamos preparados para isso. E queremos discutir com o Sr. Ministro essa questão. Enquanto não sai a nova legislação, antes de escorregar, pense 2 vezes.
Sabe que o aeroporto europeu ajuda os que têm medo de voar? A resposta a seguir ao intervalo. Durante alguns dos dias mais quentes da Guerra das Pescas, uma equipa de reportagem da SIC acompanhou a tripulação de um pesqueiro português. E a bordo do Porto Santo, os repórteres encontraram 2 pescadores marcados pela tragédia das águas. Um deles recorda o maior susto da vida quando, no ano passado, esteve meia hora debaixo de fogo ao largo da Somália. O outro é um dos 2 únicos sobreviventes de um dos maiores naufrágios de sempre em Portugal. Este mar já o conhece de cor. Anda por aqui há 30 anos. Começou por ser redeiro, passou pela cozinha. Agora é maquinista, mas foi como cozinheiro que apanhou o maior susto da vida. Fomos abalroados em termos náuticos, o termo é abalroado. Fomos cortados por um navio islandês que também andava na pesca e na altura íamos a navegar. Cortou-nos, entrou-nos por bombordo e passou o centro do navio para estibordo e depois não nos prestou qualquer auxílio, afastou-se. O pesqueiro onde viajava Gualdino virou. Foi o maior naufrágio vivido por portugueses a 18 de março de 1975 ao largo dos Açores. O pesqueiro tinha uma só baleeira de salvação, para onde saltaram 25 tripulantes. Gualdino Ferreira ficou para trás. Entretanto, aproximou-se um navio da mesma casa chamado Pedro de Barcelos. Veio em nosso socorro e arriou uma baleeira onde foram uma série deles, não é? Eu fui, arriei para baixo agarrado a um cabo e depois não larguei o cabo enquanto não peguei na baleeira. E ninguém me pôs a mão, eu tive que saltar para dentro sem saber nadar, mas saltei para dentro e ia partindo de pescoço, mas naquelas alturas ninguém pensa em nada, quer é safar, não é? O que é que pensou nessa altura, lembra? Pensei que nunca mais via a minha família. Gualdino nunca mais voltou a ver os companheiros de viagem. Uns morreram afogados, outros congelados. Francisco Lopes também é maquinista. Esta é a segunda viagem nas águas do Atlântico Norte. Antes, andava nos mares da Somália, onde um dia quase morreu de susto, quando um navio onde viajava foi abordado. Foi um barco que se foi aproximando de nós lentamente. Vocês não deram por isso? Quer dizer, nós vimos o barco, mas o barco era um género de barco de pesqueiro que não nos apercebemos do assunto. Pronto, fomos-nos deixando aproximar de nós. Ainda hoje não sabe como aquilo foi. A tripulação só se apercebeu de tudo quando começou o tiroteio. Foi quando ele começou a disparar. Disparar o quê? Rajadas de metralhadora para o barco todo. Tivemos debaixo de fogo durante cerca de 15 a 20 minutos e também mandou-nos 3 roquetes, que espero que seja assim que se diga, que eu não percebo nada de guerra. 3 roquetes que passaram por cima do navio, que felizmente não nos acertaram. Fugimos a toda a força. A sorte foi que o comandante conseguiu chegar à ponte e ligar os motores. As redes ficaram por lá. Na altura, uma pessoa não pensa muito, pensa é salvar a pele, não é? Porque é uma guerra muito injusta uma pessoa estar a lutar contra pessoas que estão armadas e nós desarmados. E toca fugir. Mais tarde ainda voltámos lá novamente para ver se as redes estavam no sítio, mas eles destruíram com tudo. Histórias de pescadores que não se perderam nas graças do mar. Todos os passageiros do avião romeno que se despenhou sexta-feira nos arredores de Bucareste morreram antes do impacto no solo. A Comissão de Inquérito concluiu já que eles foram vitimados por uma explosão em pleno voo. A causa dessa explosão é que ainda não foi encontrada. As provas reunidas até agora ainda não são suficientes para saber o que é que fez explodir o avião. A Comissão de Inquérito já apurou que o Airbus A310-300 da transportadora romena se despenhou devido a uma explosão em pleno voo. Mas falta determinar a causa. As hipóteses podem ser várias. O grupo de trabalho continua a fazer investigações para saber exatamente o que esteve na origem da explosão, pouco depois do avião ter levantado voo na passada sexta-feira próximo de Bucareste. Antes deste acidente, já se tinham verificado 2 outros com aviões do mesmo tipo, mas nenhum deles foi mortal como este, que vitimou 59 pessoas. A meio da tarde de hoje, um grupo islâmico desconhecido reivindicou a autoria do atentado contra este Airbus. O grupo chama-se As Mãos de Allah e afirma que está disposto a eliminar os infiéis. Hoje, um outro avião da Tarom, uma companhia aérea romena, foi obrigado a uma aterragem de emergência devido a uma ameaça de bomba a bordo. O avião fazia a ligação Bucareste-Paris e aterrou de emergência em Timișoara. A polícia inspecionou o aparelho, mas nada foi encontrado.
Mesmo sem acidentes ou ameaças como esta, para algumas pessoas a simples ideia de entrar num avião é aterrorizadora. E em Londres, o aeroporto de Heathrow, um dos mais movimentados da Europa, montou um serviço especial para ajudar estas pessoas. Ainda há horas de descolar, o desconforto já é grande. Suores, falta de ar, visão turva, sintomas que se agravam de minuto a minuto. A contagem decrescente avança e o efeito surge em espiral. Adeus controlo, olá pânico. Esta é a reação de muita gente à ideia de viajar de avião. Para ajudar os aflitos, o aeroporto de Heathrow criou um serviço único. I'm sorry, I'm not feeling well. I just can't get on that plane. You're frightened of flying, are you? Don't worry, I'll get someone to come and see you. Don't worry. Thanks very much. Our service to passengers covers almost any difficulty you could imagine people having at an airport. Perhaps they've just got back from holiday and they're stuck here, or they've had some emotional difficulty, or perhaps some bad news. We've got thousands of eyes and ears around the airport, and when they see someone in difficulty, they'll stay with them, give us a call, and we'll come along and see what we can do to help. Por vezes, a desgraça acontece mesmo. Este serviço também está preparado para essas eventualidades. Following any incident, a large number of people are going to be affected. Whether it's those directly involved in the incident, the emergency services, relatives, friends, people who think maybe it could have been me, all those people need some degree of help after the incident's occurred. Com ou sem acidentes, a ideia é ajudar quem odeia a não ter os pés bem assentes na terra. E mesmo para os que têm os pés bem assentes na terra, o solo inglês tem armadilhas escondidas, como uma bomba de meia tonelada que foi descoberta numas escavações feitas num antigo campo de futebol. A bomba era ainda uma herança da Segunda Guerra Mundial e foram precisas mais de 30 horas para a desativar. 54 anos depois, a Segunda Guerra Mundial continua a ser uma ameaça. Esta bomba foi lançada num raio aéreo alemão em 1941. Agora, foi encontrada durante uns trabalhos de escavação num antigo campo de futebol na península de Portland, a sul da Grã-Bretanha. Mas elementos do exército já conseguiram desativar o engenho com 500 quilos. A operação demorou 31 horas. Foi preciso agir com todo o cuidado, não fosse a bomba explodir. As autoridades locais forneceram caravanas. 4.000 habitantes foram transferidos da zona. Uma área de 2 km de diâmetro foi delimitada com sacos de areia e 2 centenas de polícias. Tudo para evitar uma possível explosão e eventuais pilhagens. A arte de bem vestir os jardineiros de Lisboa. Um desfile inédito. Fique para ver. O atleta português Domingos Castro conseguiu ontem a sua primeira vitória numa maratona. Foi em Paris, numa corrida em que Castro baixou em quase 3 minutos o seu melhor tempo. Em Londres, outros 2 portugueses mostraram que têm passada para chegar ao pódio. Manuela Machado foi segunda e António Pinto, terceiro. António Pinto perdeu uma boa oportunidade de vencer a Maratona de Londres, uma das principais maratonas da Europa. Foi uma corrida muito rápida, onde o português esteve sempre entre os da frente. A meio da prova, António Pinto chegou a forçar o andamento e a ficar sozinho. E teve mesmo 1 minuto de vantagem sobre os mais diretos perseguidores. Mas nos últimos quilómetros, Pinto viria a pagar a fatura. Estava desgastado e sem possibilidade de acompanhar o mexicano Dionísio Cerón e o australiano Steve Moneghetti. No final, a vitória para o mexicano e terceiro lugar para o português António Pinto. Na prova feminina, Damon Hill deu a partida. Entre as favoritas estava a portuguesa Manuela Machado. Tal como fizera António Pinto, Manuela Machado nunca largou o grupo da frente. Uma a uma, as outras favoritas iam ficando para trás. Com Manuela Machado ficava a quase desconhecida Malgorzata Sobanska, a polaca que viria a ganhar a corrida. Os novos portugueses da maratona. Já está em curso o principal torneio de ténis português e o Estoril Open começou bem para os tenistas nacionais. Nuno Marques conseguiu o quase impossível, derrotar o espanhol Alberto Berasategui, número 7 do ranking mundial e primeiro cabeça de série deste torneio. O tenista português conseguiu a vitória em apenas 2 sets, com os parciais de 6-4 e 7-5. Na próxima ronda, Nuno Marques vai defrontar outro espanhol, Francisco Clavé, número 34 do mundo.
Mas o torneio principal do campeonato ATP é a Taça Davis, que está a chegar à fase final. Os semifinalistas estão já apurados e este fim de semana a Alemanha juntou-se aos Estados Unidos, à Rússia e à Suécia. A prestação de Boris Becker foi determinante para colocar a Alemanha nas meias finais. Vitória por 6-3 no primeiro set. No segundo, nova vitória por 6-4. Mas a resposta de Richard Krajicek chegou no terceiro set. O holandês bateu Becker por 6-3. Mas o jogo vestia-se com as cores da Alemanha. No decisivo jogo, Becker não deu hipótese a Krajicek ao vencer por 6-1. Boris Becker foi um as de trunfo jogado pela Alemanha na passagem às meias finais da Taça Davis, que se jogam entre 22 e 24 de setembro. A Rússia recebe a Alemanha e os Estados Unidos jogam com a Suécia. Pela Estufa Fria, em Lisboa, desfilou hoje uma curiosa coleção de modelos. 12 jardineiros apresentaram as novas propostas de fardas. A assistência era composta por outros 700 jardineiros municipais que escolheram depois a melhor proposta. Para o Sr. Rocha é um dia de trabalho como os outros. É jardineiro da Estufa Fria há 20 anos, tudo tem que estar um brinquinho, mas hoje as flores vão ser outras. Vai haver um desfile de fardamento, mas para ser entregue ao pessoal da Câmara Municipal de Lisboa, que vai ser modificada a farda, toda a farda da Câmara Municipal de Lisboa. Então o senhor está aqui a trabalhar, não vai lá ver? Sim, faço intenções de ir ver e de ir votar. Vamos a votos, senhores. Ali ao lado, todos os jardineiros municipais se preparam para a festa. Eu tenho aqui, olha, branco e preto. Isso é para a votação? É. Nos bastidores, 12 jardineiros vão ser manequins por um dia, para mostrar aos colegas com que flores se veste uma farda. É a imagem do jardineiro. Se todas as classes têm imagem, nós também devemos ter uma. Isto é um bocado de nervos porque está aí muita malta e não compreendo por vezes a nossa situação, porque isto ao fim e ao cabo, nós não somos nada especialistas no assunto, não é? E então, eles vão gozar com a gente. Assistência de especialistas. Os 700 jardineiros municipais vão escolher entre as duas propostas apresentadas, uma mais clara, outra mais garrida. O Sr. Rocha chegou atrasado, mas já tinha visto os ensaios. Adorei o preto. Sim. Já votou? Não vou votar agora, já tenho aqui a meu poder. Não quis vir ver a passar? Não pude, que eu estava agarrado a uma mangueira, estava ali a carregar, não pude abandonar a rega, sabe? Foi esse motivo que até estou todo molhado. A maioria foi com o Sr. Rocha. Ganharam os fatos mais coloridos, a prometer jardins bem vistosos. Hoje não, que o resto do dia foi de folga. Oferta da Câmara. Neste jornal vimos a Ilha de Fogo transformada num mar de lava. O vulcão da ilha está em erupção há quase 24 horas. Foram evacuadas cerca de 1.300 pessoas. Os trabalhadores da empresa têxtil Dextra continuam em greve. A CGTP considera ilegal a intervenção da polícia na sexta-feira passada. Mas ontem Guimarães viveu uma das noites mais longas. O jogo entre o Vitória e o Porto foi marcado por violentos confrontos antes e depois do jogo. Os confrontos provocaram um número indeterminado de feridos. A polícia fez 2 detenções. Boa noite. Eu volto amanhã às 20.